Isso. 1861. Sim. Que bonito, uma pequenininha. Uhum. Cheirinho tá bom, hein? A gente merece um título esse ano, né? Tem pratos pra todos os gostos. Turistas fazendo tudo. Uhum. Pelo centro do Rio todo. Esse é o Arco do Teles. Ela mata o marido dando uma facada na nuca dele em sua venenosa. Para Bárbara, não se sabe se foi um homem negro ou um cigano que vai ser acusado do crime e vai ser preso no lugar dela. Bom dia. Pouco tempo depois, Bárbara se apaixona, só que dessa vez não é nem. Agora eu vou querer saber quem é essa moça. É a bruxa. Ah, A lenda da bruxa do Arco do Teles. Eu li antes de vir pra cá. que legal. Aí é o Arco do Teles. Tem A entrada para o centrinho histórico, né? Do Rio Antigo. Essa é a Igreja do Carmo. Nossa, que lindo. É.
carne. E ali é o Paço Imperial. E ali são os estudantes, vindo aprender. Super importante. Daqui a pouco eles contam pra eles a história da bruxa, Ah, não. do Arco do Teles. Não vão gostar. Faz parte, né? É. Vamos? Obrigado. Legal? Quando a gente olha aqui para a Praça 15, a gente até vê ainda o Paço Imperial, o Arco do Teles, o chafariz da Praça 15, mas mesmo eles não são tão antigos quanto o antigo convento, cuja história começa em 1590 com o estabelecimento dos carmelitas no Rio de Janeiro, né? O convento ele é construído aqui, aos pés do antigo Morro do Castelo, né, que foi demolido no século XX. Essa é a área mais importante da cidade. Essa imagem ela já é de 1895, mas a gente consegue ver bem aqui o Morro do Castelo, né, aqui pertinho. Aqui a gente está na área que era um dos claustros do convento, né, que era onde os frades ficavam em isolamento, sabe? Eram as únicas passagens de luz deste ambiente à época da construção. Então, em 1808, Dom João VI chega com a sua comitiva e ele se instala com sua família aqui no Paço Imperial, que à época ainda era então residência dos governadores. Mas a época ela era considerada louca e ela foi criticada. Então ela foi mantida separada do resto do caminho real e ela veio para cá. Os carmelitas saem daqui em 1809 e o convento passa a servir como anexo do Paço Imperial, de forma que se constrói um passadiço bem aqui, para mostrar a imagem aqui para vocês. Então tinha uma ponte que ficava aqui e ligava até o Paço Imperial. Ela vive aqui então de 1808 a 1818, quando ela morre e o Dom João VI é proclamado imperador. Posteriormente, o prédio continua servindo como um anexo residencial à família real. Algumas irmãs do Pedro II, outras filhas do Pedro I, a princesa Francisca e a princesa Januária, moram aqui por um breve período de tempo também. Mas o que ocorre? No começo do século XIX, eles derrubam a torre que liga o convento à igreja para a passagem da atual Rua 7 de Setembro. Porque a rua era chamada Rua do Cano à época e ela tinha a função de levar água para o chafariz da Praça 15. Então eles derrubam aqui a torre e desde essa época o convento e a igreja do Carmo são edificações independentes, mas ela Ao todo tem uns 8 mil livros desses foram doados de várias épocas. Tem do século 18, 19, 20 e até 21. Aí aqui nós terminamos, né? Você comentou que a biblioteca ela pode ser acessível pelo público, né? No dia de agendamento. Ela funciona das 8 às 18. Então, Nossa, foi muito interessante. Obrigada. Eu que agradeço vocês também.
mas eu acho que de noite isso aqui fica animado. Com certeza. Abrir mais lojas para vender birita do que almoço. Vamos aqui? Reserva, mesinha para dois. Não tem reserva. Não tem reserva. Boa tarde. Bem-vindos. Obrigado. Tá bom, tá ótimo. É. Maneiro, né? Para a entrada, pedimos a mesma coisa. Cappuccino de arroba. Que é uma delícia. Tintim. Cheio deve ser, né? Sim. Obrigado. Hoje meu prato é vegetariano. Esse shimeji é gostoso. Bem saboroso. Projeto de quem? Dela. Valeu, obrigado. Obrigado. Sobremesa. É novidade. Essa é goiabada com queijo, mas é de coalhada. Delícia. Experimenta. Nossa, isso aqui dá uma delícia também. Obrigado.
Tchau, obrigado. Muito obrigada. Ja na kaczkę Boa tarde. Obrigada. Viemos na exposição certa pra você. Tem um cactus. Adorei aqui. Mudinho de suculentas. Ainda lembro uma armadilha pra pegar o gato. Eu acho que pode crer. Só que não é armadilha porque tá tudo aberto. O gato do churudo. Ele tá dentro ou tá fora da caixa? Daquela caixa ali? Tá dentro e tá fora. Pode crer. Tá dentro e tá fora ao mesmo tempo. Estrada Passo. Nessa sala que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. É mesmo? É. Que declarou extinta a escravidão no país. Que legal. Eu lembro que foi em 1888. Quer dizer, eu lembro não, né? Eu lembro que eu li. Não, tá escrito aqui, 13 de maio. 13 de maio de 1888. Sim. Nessa sala, o dia do fico. Sala do dia do fico. Interessante. É. Ah, legal, né? Ela coletou materiais orgânicos e aí fez a obra dela em cima disso. Legal. Nem por isso São joga ovos as- mesmo? São, a gente joga as casquinhas fora. Dá pra fazer arte com eles. Casca dos ovos. Ok, esse ainda acende. Ovo radioativo. 1943.
Esse aqui deve ser a passagem do Paço Imperial para algum lugar e lá para a igreja, quer dizer, pro convento. Tem as duas, né? Legal, né? Muito legal. Pena que eles tiraram. A ruína do cais é aqui. O Paço Imperial é aqui. O convento do Carmo é aqui. O arco do Tênis é aqui. Ali. Ah, dá pra ver. É. Que legal. A igreja do Carmo é ali, ó. Aqui. E o pedaço que tiraram para botar a rua é aquele pedaço ali. Nossa, muita história aqui, né? Legal, né? Aconteceu muita coisa. Que legal, né? Quer dizer, pode ser visitado até por deficientes, pessoas com problema de acesso. Esse daí é o principal, né? É. Olha esse prédio. E até a próxima. Tchau, tchau. Um abração pra todos.